Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade aos nossos estudos da vida espírita, na pergunta 289, Kardec questiona o seguinte: nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Quer dizer, quando eu desencarno, quando eu deixo o corpo físico, meus parentes e amigos que dessa vida partiram, vêm ao meu encontro? Sim, os espíritos vão ao encontro das almas a quem são afeiçoados. Felicitam-na com o seu regresso de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-nos a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos e lhe virem ao encontro os que o amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento ou só tem ao seu redor aqueles que lhe são semelhantes. É uma punição. Então é bom a gente lembrar, né, que quando temos méritos, quando temos merecimento, né, e desencarnamos, os nossos entes queridos vêm ao nosso encontro. Mas quando nada disso temos, não temos os nossos entes queridos nos esperando, e sim aqueles os quais se afeiçoamos, ou se afeiçoamos a vida toda no mal, nos erros, nos vícios. Então, esses é que vêm ao nosso encontro. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Nós vamos poder se reunir, fazer reuniões, se encontrar depois da nossa morte? Vou poder me encontrar todos os meus parentes, todos os meus amigos, podemos nos reunir para uma conversa? Depende isso da elevação deles e do caminho que se seguem, procurando sempre progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não pode os dois conversar-se juntos. Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre. Serão, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualados nas perfeições. Acresce que as privações de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Quer dizer, se os nossos parentes e amigos já adquiriram um padrão evolutivo maior, né, eles vão vir nos visitar de quando em quando, mas nós não vamos estar reunidos a eles, porque eles vão estar num padrão vibratório mais elevado do que a gente. A gente só vai estar reunido a eles quando atingirmos a perfeição deles, né? Quando tivermos um patamar na evolução deles, aí sim estaremos reunidos a eles. Mas recebemos sempre as visitas deles, né? Estarão sempre por perto, mas eles têm um outro patamar de vida e não vão poder estar se reunindo com a gente. No capítulo que nós vamos ler agora, tem o título seguinte: Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metade eterna. Relação de simpatia e antipatia entre os espíritos. Além da simpatia geral, oriunda de semelhança que existe entre eles, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares. Quer dizer, além da nossa afeição comum que a gente tem a todos, no geral, nós temos, volta entre nós como espírito, afeições em particular a A ou B. Quer dizer, temos aí uma outra afeição mais recíproca, mais verdadeira, ou como é que funciona isso? Ou tudo é igual? Do mesmo modo que os homens, quer dizer, da mesma forma que nós encarnados temos simpatia com todo mundo, mas temos aquelas pessoas a quais nós temos maior simpatia. Sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material,
porque estão em laços, não se acha exposto às vicissitudes e às paixões. Quer dizer, da mesma forma que a gente, porém, eles têm mais clareza disso aí, porque não temos mais os laços que prendem as paixões terrenas. Então, são coisas assim mais palpáveis, mais verdadeiras, mais sinceras, né? Então, mas, de um modo geral, é a mesma coisa que nós aqui. Temos afeições a uns, a outros, a todos no geral, mas a alguns é bem melhor, bem mais forte isso aí. Alimenta ódio os espíritos entre si? Entre nós, sim, né? E entre os espíritos, depois que desencarna. Só entre os espíritos impuros há ódio e são eles que insuflam nos homens a inimizade e as dissensões. Quer dizer, entre os bons espíritos não existe ódio, mas entre os espíritos ainda de má índole existe ódio, sim. E esse ódio leva eles, né, a insuflar, a gerar problema para os que estão encarnados, né? Através de processos obsessivos, conseguem criar grandes transtornos para a vida de algumas pessoas. Isso porque ainda são movidos pelo ódio, né? Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Agora já é dois espíritos que já eram inimigos aqui na Terra. Antes era um espírito inimigo da gente, agora já é dois espíritos que eram inimigos aqui na Terra. E agora os dois estão no plano espiritual. Eles conservam aquele ódio entre si ainda? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril é os motivos que os inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se purificam. Se foi unicamente um interesse material o que os animou, nisso não pensarão mais, porque desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproxima-se um do outro com prazer. Quer dizer, quando os espíritos compreendem que todo aquele ódio, toda aquela confusão toda era por causa de coisas materiais e que agora não tem mais necessidade, não tem mais utilidade isso aí, que não leva a nada tudo isso aí, que não ganharam nada com isso, então aí sim eles vão se desfazendo desse laço de animosidade que existe entre eles. Tem uma notinha interessante. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade de ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. É como duas jovens, duas crianças que brigam, ficam com raiva um do outro, e mais para frente eles vão compreender, né, quando ficarem mais adultos, que aquilo era besteira. Aí acabam voltando à amizade, se tornando amigos novamente, né? E tudo se resolveu porque amadureceram. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo entre eles no reino de simpatia? Será que isso acontece? Desencarnou dois seres, que um fez muito mal para o outro, e agora os dois estão no plano espiritual. Isso aí impede entre eles que reine a simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Quer dizer, podemos nos encontrar no plano espiritual com alguém que nos fez mal, às vezes também nós fizemos, e aí também essa lembrança sim vai incomodar um pouco, às vezes até promove um afastamento um do outro, até que se conscientize que não passou de maus entendidos.
Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Agora não foi dois homens que se fizeram mal um ao outro. Mas que sentimento anima, depois da morte, aquele a quem fizemos mal neste mundo? Desencarnou alguém que nós fizemos muito mal para ele. Qual é o sentimento que ele anima agora? Se são bons, eles vão nos perdoar, segundo os vossos arrependimentos. Se são maus, é possível que guardem sentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Tem um ditado antigo que diz o seguinte: morto a cobra, morto o veneno. Mas entre nós encarnados e desencarnados não é bem assim. Às vezes tem certos espíritos que têm um ódio muito grande da gente e que nos persegue muito devido aos maus que já fizemos para eles. Pode ter sido nessa encarnação e pode ter sido até em outra encarnação. Então é muito bom a gente lembrar sempre das palavras de Jesus quando ele nos diz: orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Se o teu inimigo te pleitear para tomar a túnica, dele também o manto. Se ele lhe fizer caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se ele pedir emprestado, deixe se preocupar com o retorno. Então é muito bom a gente tentar sempre fazer o bem, todo o bem possível, porque esses espíritos causam muito transtorno na nossa vida quando eles têm em si o desejo de vingança. Quando muito mal fizemos a eles e eles ainda não cresceram espiritualmente o suficiente, então eles podem nos causar muito mal. Eu conheço uma pessoa, faz muito tempo, que ele falou para mim, né, que estudando comigo, ele aprendeu uma coisa, que depois que ele desencarnar, ele continua vivendo e ele pode se vingar do inimigo dele. E ele falou que tem uma pessoa que fez muito mal para ele. E ele não se vinga dessa pessoa hoje porque ele não pode, ele não tem recurso para isso, ele tem medo. Mas que ele sabe, através das idades, comparando as idades, que ele vai morrer primeiro do que o outro. E aí, quando ele chegar no plano espiritual, estiver fora do corpo, ele vai se vingar. Ele vai fazer esse que ficou pagar tudo que fez a ele. Quer dizer, aí eu fico triste, né? Porque você está explicando, ensinando para as pessoas a necessidade do perdão, de um outro caminho, né? E a pessoa tem esse sentimento. Conversei com ele várias vezes sobre esse assunto, para ele perder essa animosidade, para ele não desencarnar com essa animosidade, com esse sentimento, né? Algumas vezes ele falava para mim que tinha esquecido, outras vezes ele falava que tinha dificuldade, mas você observa que às vezes as pessoas têm até ódio da gente hoje e não externa porque tem medo. Acha que não vai poder realizar o desejo de vingança, mas se ele desencarna com aquele sentimento de vingança, ele pode sim, depois que desencarnar, resolver cobrar da gente isso aí, resolver se vingar. E é muito bom a gente estar sempre praticando bem para fugir desse sentimento. Então você vê, ó, às vezes Deus permite, né, porque é uma punição, né? Olha só. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos, quer dizer, as afeições individuais que os espíritos têm um pelo outro, pode ser alterada? Não. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob a qual se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Quer dizer, hoje, eu não sei o que vai nos escarninhos da alma de cada um. E às vezes eu tenho uma afeição muito grande por uma pessoa e, de repente, ela comete erros.
De repente, a afeição dela por mim não é verdadeira. Mas eu não tenho como saber, na maioria das vezes, nós encarnados não temos essa facilidade. E aí ele me decepciona, faz alguma coisa contra mim, eu posso alterar essa afeição que eu tenho com relação a ele. Mas quando nós estamos no plano espiritual e temos afeição por certas pessoas e elas por nós, a recíproca é verdadeira. No plano espiritual, nós não enganamos um ao outro. Nós não conseguimos ser hipócrita um com o outro. Nós não conseguimos fingir a nossa amizade. Porque no plano espiritual tudo é às claras. Não tem como você fugir. Não tem como você se enganar. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida. Desde que originada na verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente em causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas a caprichos e interesses materiais do amor próprio. Às vezes, nós temos afinidade com as pessoas por interesse, Nós temos simpatia com as pessoas por interesse, pelas paixões terrenas, Como espírito, já é mais difícil, porque não tem mais esse interesse. Quando a temos de verdade, Então, continua a existir sempre no mundo dos espíritos? Depende. Se for uma simpatia por interesse, ela vai acabar. Mas, sem dúvida, a simpatia continua no plano espiritual daqueles que se amam, que se afinizam de verdade. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união a cada um. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não. Não há união particular e fatal em duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupa. Isso é, segundo as perfeições que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos homens. Da concórdia resulta a completa felicidade. Quer dizer, não há minha outra metade, minha cara metade, como as pessoas dizem. Não há, no universo alguém que foi criado desde a sua origem, como aqui fala, destinado a viver comigo, é a minha cara metade, é a minha outra metade, como algumas pessoas falam. Não, isso não existe. Não existe isso aí. Mas nós vamos se afinizando sempre, cada vez mais, Então, existe afinidade entre os espíritos, Uma coisa assim que está em todas as diversidades de espírito, todos os graus diversos de espírito. Mas, só relembrando, não há minha outra metade, não há minha cara metade. Não tem alguém no universo predestinado só para mim e eu para ele. Que um dia nós vamos se encontrar. Não, não há. Em que sentido se deve entender a palavra metade de algum espírito que se serve para designar os espíritos simpáticos? Que nós acabamos de falar, A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separando os dois, cairiam ambos incompletos. Quer dizer, não existe o outra metade, não existe a minha metade.
conforme já falamos, né? Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se unem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos. Olha que pergunta interessante. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que se atingiram à perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleve, já não simpatiza como tantos com os que lhes ficaram abaixo. Muito bom a gente lembrar disso, né? Que às vezes estamos simpatizados com alguém, mas essa pessoa não cresce, não evolui, né? E a gente deixa aqui, ó, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza com dantes como os que lhes ficaram abaixo. Então é muito bom a gente lembrar que tem aqueles que vão se elevando e vão se distanciando da gente, que tem afinidade com eles e eles com a gente, mas essa simpatia está vinculada às nossas vibrações, o nosso patamar evolutivo, isso que chama de simpatia, nosso patamar evolutivo, que tem que ser recíproco. Se o espírito evolui, cresce mais do que eu, não tem como a gente estar com afinidades ou mesmo paralelas. Por quê? Porque eu tenho uma posição e ele tem outra, eu tenho um pensamento e ele tem outro.